Primeiramente, eu quero agradecer a todos os amigos dos grupos dos Estados Unidos, da Ásia, da Europa, do mundo todo que está nos acompanhando. Então, a gente agradece realmente a todos pelo carinho e espera que vocês possam colaborar com o nosso trabalho, né? Que possa curtir, pode dar sua opinião, também seguir a gente nas redes sociais, curtir nossa página no Facebook e também se inscrever em nosso canal no YouTube. Então, vamos dar continuidade à nossa entrevista com a dona Isabel, contando a sua linda história de vida. A gente começou no primeiro falando a respeito da sua infância, né? Então, a gente vai fazer aqui uns 100 capítulos. Olá, Fernanda. Olá. Ele está lá no fundo, né? Olha, ele está lá no fundo lá. Olá, Evandro. Olá, meu amigo. Olá, José. Oi, gente. Oi, gente. É um prazer, dona Isabel. É um prazer novamente estarmos juntos. A gente que agradece vocês pela paciência de nos ouvir. Não é? Espero que a gente seja mais fiel possível dentro da nossa história. Tá certo, então. Então, da última vez a gente falou a respeito da sua infância e contou alguns detalhes, né, que você frequentava a igreja, né? E também que sua mãe construiu um pequeno altar, uma capela, né? Né? Eu fazia minhas orações. E como é que foi isso? E então você via espírito nessa época, Isabel? A sua idade qual que era mesmo? Eu estava com 4 para 5 anos. Teve um episódio na minha vida que a igreja recolhia brinquedo. Mas eram xícaras, pires, bule, mas bem pequenininho, muito pequenininho. E a gente tinha que entrar na fila para ganhar um. Eu entrei, quando chegou a minha vez, acabou. Pois é. Por isso, mais tarde, bem mais tarde, eu comecei a me envolver com assistência social. Os espíritos falou, lembra que é muito ruim a fila? Está arriscada a perder tudo depois? E eu, então, cresci com aquela ideia que a gente não pode fazer fila para dar para os pobres. Nós temos que estar tudo junto, porque, afinal de contas, nós somos uma família. Hoje eles estão na pobreza, amanhã pode inverter uma situação. Nós todos somos irmãos, né? Então, eu estava falando para vocês a respeito dessa parte, né, que eu fazia minhas orações. E que eu sentia, realmente, quando a mamãe ia sofrer, por exemplo, eu fazia de tudo para ela não sofrer. Então, quando meus irmãos respondiam, eu ficava muito brava com eles. Eu cresci assim. E aí, de repente, a minha irmã mais velha chega lá em Passos, já com as compras, né, de passagem, tudo direitinho, a gente vinha de trem para São Paulo. E o Miroveu, que era aquele senhor que me dava o pão duro no domingo, convencido, né? E aí ele chegou para a mamãe na última noite da gente, estava tudo arrumado já, a gente vinha embora, ia pegar o trem. Logo de madrugada, eu ficava atrás da porta, como sempre. A mamãe, então, ele chegou lá com a Leonor, que era a esposa dele. Eu acredito até que eles já estão no mundo espiritual, pelo tempo que faz. Então, eles foram fazer uma proposta para a mamãe. Assim, você está indo embora com uma dívida muito grande. A mamãe comprava na caderneta, só que não pagava. Então, nós queremos ficar com a Isabel. Nós não temos filho, né? Eles moravam numa casa muito grande. E a mamãe falou, mas a minha filha não é para pagar dívida. Isso está errado. Mas eles falaram, nós não podemos ficar com prejuízo, então você dá ela para nós. E falava para ela o seguinte, ela tem que estudar. Ela precisa ser uma advogada. Baseando que eu saía de lá bem tarde. Porque eu ia buscar o resultado do jogo de bicho e depois vinha, já era bem de noite. E aí tinha aqueles homens que ficavam ali jogando truco, não sei o quê, bebiam muito. E uma vez eu subi no balcão e dei uma bronca em todo mundo. Não acredito. Eu lembro direitinho, falando para eles, vão para suas casas, vocês não têm caminho?
Já se viu vocês ficar aqui gastando esse dinheiro? Não é assim que se Com vive. 5 anos de idade. Eu já estava com 5 anos de idade. Caramba. Aí todo mundo ria, né? E o Miroveu queria que eu fosse uma advogada. E a mamãe foi ficando numa situação, porque eles falavam, você não vai poder dar o que nós vamos dar para ela. Nós não temos filho, vai ficar tudo para ela. Aí a minha mãe falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Eu chamo a Isabel. Vocês passam para ela o que vocês querem fazer. E vamos ver a opinião dela. Minha mãe era muito sábia, né? Aí eu apareci. Ela me chamou, assim, em voz alta. Eu estava atrás da porta mesmo. Só que ninguém... Aí, quando eu cheguei lá, eles fizeram a proposta. A minha mãe, nossa, eu achei que parecia que ia dar um treco nela. Mas eu pensei, foi a primeira mensagem que eu recebi na minha vida, que eu lembro que não era eu. Eu olhei bem para eles e disse o seguinte, eu prefiro uma tapera, uma casa caindo os pedaços. Eu quero viver na maior pobreza, que eu não tenha roupa para vestir, mas eu quero a minha mãe. E eu não fico com outra pessoa, a não ser a minha mãe. Aí eles ficaram meio assim, mas nós vamos te dar estudo, vamos dar não sei o quê. Aí eu falei, vocês falam isso hoje, amanhã vocês não sabem. Como é que o senhor pode adivinhar o amanhã? Aí foi a primeira vez que eu senti os espíritos. A minha mãe começou a tremer. Mas era a entidade que estava irradiando, né? Aí a minha mãe disse, ela já deu a resposta dela, pode voltar e dormir. Aí eu fui para o quarto, né? Eu dormia na cama. E a mamãe, coitada, trouxe só o que deu para trazer, que nem mala nós tínhamos. Ela fazia trouxa para vir. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, a minha irmã tinha providenciado uma casa. Você chegou em que bairro? Vila Carrão. Vila Carrão mesmo. Era uma Isso senhora... foi em que ano, Isabel? Ao ano eu não lembro, Não, mas né? eu estava com 6 anos. Estava com 6 anos. Então, aquela casa que a minha irmã alugou, tinha assim, ela era muito grande, mas a gente entrava num corredor, no fundo tinha um quarto, você passava um pedaço para entrar na cozinha. E assim tinha um banheiro. E lá mais no fundo tinha outra família. Ali, naquela casa, começou uma experiência muito grande de vida. Porque a mamãe já tinha ouvido falar em espiritismo por causa de um cunhado dela que foi embora para Goiás. Tio Geraldo, a mamãe falava, não conhecia. Então, de repente, a minha irmã, ela sentou na cama, com voz diferente, não era cama, era colchão, e compraram e jogaram no chão, né? E punha um barbante assim, e a gente jogava a roupa ali. E a mamãe sempre foi muito cuidadosa, muito limpa com as coisas, né? A dona da casa, ela chamava Dona Isaura, ela já deve ter falecido. Ela fez um caldeirão de sopa tão grande para nós, porque viemos de lá para cá sem comer nada. E aí nós tomamos aquela sopa e fomos dormir, né? Mamãe agradeceu a Deus por nós ter chegado bem, tudo. E falou, daqui para frente, cada um vai se virar. Nessas alturas, eu tinha 4 irmãos casados, que ficaram lá em Passos. Aí, a minha mãe agradeceu, coisa e tal, né? E os dias correram, de repente, a minha irmã, ela falava outras línguas. E recebia um pena branca, era um índio chamado Pena Branca. E esse espírito dizia para a mamãe que meu irmão José, ele estava lá em Passos, passando muita privação, e que tinha que trazê-lo para cá. Então, e ele falava, você vai receber uma carta, e essa carta vai estar escrito o que eu te falei. E, de repente, chegava a carta, o meu irmão explicando a situação dele. Uhum. Aí, a mamãe, todo mundo já tinha arrumado emprego. Eu tinha 3 irmãs, né, que faziam costura muito bem, principalmente a Conceição. É uma costureira, sabe, nata. E nunca aprenderam, né? Lá em Passos, quando aparecia algum servicinho, na Eva Maia, que costurava para o Juscelino Kubitschek, para a família dele inteira.
As minhas irmãs é que faziam o arremate, sabe? Assim, porque elas eram muito boas costureiras, sem nunca ter ido na escola. Então, essa minha irmã Bertilha sentava na cama e falava outras coisas, né? E, sei lá, a gente se punha a rezar, porque não tinha o que falar, o que dizer. E aí, a minha irmã mais velha, a madrinha, ela começou a aparecer umas manchas no corpo. Hoje, talvez, os médicos poderiam dizer que era uma psoríase, poderia dizer que era emocional, mas a minha irmã incorpora aquele espírito e pede para a madrinha procurar um centro. E ela foi, e realmente ela curou. Ela curou. Então, quer dizer, nós já tínhamos arrumado outra casa na Pedro Pires, lá no Carrão, e mudado. Então, nós saímos daquele lugar que era tão ruim e fomos para lá, para esse lugar. Nessa época, a gente já estava na escola. A situação havia melhorado muito, muito. Tinha alimento, mas não farto. Tinha alimento para todos, mas nem tanto. E a mamãe preocupava com meu irmão, porque tinha que vir para São Paulo. E ele veio e ficou nessa casa com nós. E veio ele, 2 filhos, né? E a minha cunhada. Então, ele também logo arrumou serviço e estava correndo tudo normal. E eu fui para a escola. Eu estudei no Frederico, Frederico Steidel. Era uma coisa assim. Eu não sei. Eu não me lembro a primeira escola. Então, lá, a gente tinha as amizades da gente, né? E eu saía de casa levando o sapato na mão. Eu passava perto da igreja Santa Isabel, pegava a Madalena e ela tinha que ir comigo na igreja de Santa Isabel. Estava aberta. Eu falava para ela, então vamos entrar e rezar. Nós duas. A gente ajoelhava, rezava para a professora, para os colegas, para todo mundo. Aí nós íamos na rua Xiririca, no Carrão, e pegava a Margarida, que teve paralisia infantil, e não tinha como levá-la para a escola. Então, ela apoiava em mim e no Madalena. Aí nós pegávamos a Rosa. Ela frequenta o centro hoje, é uma grande trabalhadora na nossa casa, e foi minha amiga mesmo de infância. Aí começou, lá na escola, nós tínhamos um colega chamado Vicente. E esse menino perdeu a mãe. Ele ficou um tempo em casa e voltou. Uma semana depois, ele tem que nem um desmaio na sala de aula. A professora levou para uma varandinha que tinha e mandou chamar a diretora. E eu estou lá sentada no meu lugar. De repente, eu vejo uma mulher perto dele. Eu fui lá, com toda a simplicidade do mundo. Eu cheguei e falei para a professora, né? Ela chamava a dona Neide. Eu disse, olha, não é nada, é a mãe dele que está aí. Ela me olhou, porque inclusive ela era evangélica. Ela me olhou assim e falou, não fala isso. Eu falei, fala, é a mãe dele que está aí. A diretora então falou para a professora, como é que ela vai ver uma história dessa? Aí eu peguei e chamei ele. Falei, ô Vicente, ela reage, acorda, vamos fazer um Pai Nosso para a mãe dele? Eu comecei a fazer em voz alta, a classe inteira acompanhou. Voltou, ele voltou. E aí ficou, sabe? Eu comecei a conversar muito com ele, coisa e tal. E a gente, a dona Neide dizia para mim, Isabel, vai buscar minhas 3 filhas em casa. Porque as meninas demoravam para acordar, a gente entrava às 7 horas. Então, o marido dela ficava, porque ele entrava, parece que às 10, não sei aonde, ele dava café, arrumava as meninas e eu ia buscar. Isso eu tinha que sair escondido e voltar escondido para a escola, viu, gente? E não se faz isso. Mas eu tinha o maior prazer de fazer isso e dava certo. Aí, quando faziam, por exemplo, assim, festa cívica, que hoje nem estudam mais, né? Mas tinha aula de civismo, quer dizer, você aprendia a amar a pátria, os principais vultos brasileiros. Era assim muito adiantada a escola naquela época, porque a gente estudava um pouco de literatura até no primeiro ano mesmo, segundo ano. A gente se preparava para fazer o vestibulinho, para fazer a admissão. Olha só, então, a gente, era sempre eu que eles punham para falar.
eu tinha que falar poesia. Às vezes eu esquecia a poesia e eu falava outras coisas, inventava. E aquilo foi crescendo assim, não é? E daí, quer dizer, eu estava já com 7, 8 anos, entrou uma freira lá na escola. Ela ia procurar pessoas para ser madre, alunas. Depois ia falar com os pais e passava a estudar lá com elas para poder futuramente ser freira. A primeira pessoa que ela convidou fui eu. Então, peraí, Isabel. Então, vamos deixar isso para o próximo programa. Será que a Isabel virou freira? Né? Vamos fazer uma Será que ela aceitou? Será que ela aceitou? Vamos virar a expectativa. Né, Evandro? Virou a expectativa. Então, vamos fazer uma chamada, então, né, gente? Isabel virou uma freira? Então, vocês vão ver no próximo programa. Cenas do próximo capítulo. Tchau, gente. Até o próximo programa. Tchau. Paciência. Tchau. Um beijo.